Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre Grêmio? Nesse vídeo aqui te contar sobre as finanças do Tricolor. E eu sei que esse assunto é um tanto quanto chato para uma galera, mas eu preciso vir aqui comunicar para vocês, porque tem novidade. Rodrigo Capello, especialista em finanças do Globo.com, do Grupo Globo em geral, postou e esmiuçou alguns detalhes do balanço financeiro do Grêmio, que já saiu, obviamente relativo ao ano passado. Mas tem números preocupantes, tem números deveras muito preocupantes. O Grêmio, em 2 temporadas, quase que dobrou o seu endividamento. E muitas dessas dívidas são dívidas bancárias. E agora isso acende um sinal de alerta, porque não dá para esconder que isso está acontecendo, mas também tem todo um contexto do porquê que a diretoria está permitindo isso, que eu quero te contar nesse vídeo. Gente, vamos lá. Primeira situação é essa. O Grêmio aumentou muito o seu endividamento, tá? E basicamente, acho que já convém colocar na tela esse gráfico aí que foi montado pela galera do Globo.com, que mostra o tamanho da curva ascendente da dívida. Quando o presidente Romildo assumiu, a dívida também era muito alta. Ele foi baixando, pagando. Chegou em 2021, o ano da queda, o Grêmio tinha pouquíssima dívida para um clube do seu tamanho, 241 milhões de reais. Aí tu vai dizer, mas 241 milhões de reais é grana pra caramba. Cara, grande parte disso era a Profut, que é a dívida de imposto passado com o governo, que o governo dos clubes brasileiros, o governo brasileiro é uma mãe para os clubes, tá? Porque, tipo, tu tem 150 milhões de reais em impostos passados e os clubes pagam 300 mil mensais por 30, 40 anos. Assim, é uma barbada, enfim, na minha visão é um erro, mas, enfim, todos os clubes recebem isso dos governos, entra governo, sai governo, é sempre a mesma coisa. Então vamos lá. 2021 a dívida era relativamente baixa, porque não tinha muito mais endividamento, a grande parte era dessa questão que estava renegociada com o governo, então o Grêmio era um clube super ok. O problema é que tu vai para uma Série B, e tu vai para uma Série B com uma folha de seus 12, 13 milhões, como o Grêmio foi, e ganhando, ter um corte ali de 200 a 300 milhões de reais de receita, porque tu não tá na Série A do Campeonato Brasileiro, tu não disputa Libertadores, tu não vende jogadores. Só em 2022, essa dívida já passou, tá aí no gráfico, para 395 milhões. Bom, 2022, tá, beleza, saiu da Série B, foi jogar o Campeonato Brasileiro Série A, contratou Soares, aumentou, subiu o seu patamar, arrecadou muito mais, pois é, mas a dívida também aumentou. Aumentou para 441 milhões de reais. Só em empréstimos bancários, o Grêmio hoje deve para banco 131 milhões de reais para os bancos. Então é 441 a dívida total, mas só para banco. Imagina quanto é que custa ficar devendo para o banco 131 milhões de reais que tu tem que pagar em parcelas, que os caras descontam da cota da Globo e tal e tudo mais. Imagina quanto é que custa toda esta operação. Aí tem, cara, várias outras dívidas e acordos e situações que o Grêmio tem para pagar. Mas presta atenção, nós estamos falando de 21, 22, 23. 3 temporadas, na verdade, 2 temporadas, vamos colocar assim, que a dívida praticamente dobrou. Ela não dobrou na acepção da palavra, que dobrar seria chegar a 500, mas é 241, passou para 441. Tem 200 milhões de endividamento em 2 anos. O Grêmio escalonou isso de uma forma maluca. E presta atenção, qual é o problema? Eu fui atrás, mandei mensagem para um importante dirigente, e ele disse o seguinte, olha só, o problema é que o presidente Romildo, na gestão passada, usou todo o caixa que tinha, e lembra a austeridade financeira e tal, na Série B, para minimamente passar o clube. No ano que o presidente Guerra assumiu, ele teve que fazer um empréstimo bancário alto para pagar as contas. Lembra quando ele assume, tinha que pagar até bicho por subir para a Série B, que era coisa de 5 milhões de reais, e o Grêmio não tinha. E aí, como não podia descumprir acordos com os jogadores, porque os jogadores iam berrar, o Grêmio vai lá e pega empréstimo bancário. Ele disse assim, nós fizemos empréstimos bancários para pagar, já começamos assim, nos endividando, para pagar as contas que ficaram de 2023, de 2022 na Série B. Em 2022, para fechar, em 2023, perdão, no ano passado, o ano do Soares, para fechar o caixa, o Grêmio teve que, de novo, fazer empréstimo bancário. Por quê? Muitas das cotas da Rede Globo, por exemplo, já estavam adiantadas. Durante a segunda divisão, o Grêmio adiantou no ano seguinte taxas que eram da Globo e várias, e aí ia faltando. A direção definiu que ia gastar, ia fazer um grande time, porque o presidente Guerra tinha uma situação de, olha, vamos fazer a roda girar, só que isso tem um custo. Outra questão importante, o Grêmio diz, não vendemos muitos jogadores.
De grande venda vai ter Bitelo. E deu. Não tem assim outras grandes vendas espetaculares que o Grêmio fez. Por quê? Aí a gente vai culpar um, culpar outro, eu não quero aqui ficar jogando responsabilidades. Mas o Grêmio, é fato, não teve mais, ele teve uma paradinha ali naqueles mundo de jogadores, agora tá voltando, tudo bem, tem o Gustavinho, tem o Nathan Fernandes, tem o próprio Alisson que tá subindo, subiu agora profissional, mas o Grêmio disse, olha, eu não tinha jogadores e eu tinha que montar um time. E tanto é que me disseram, olha, só no Cristaldo e no Carbacho e no Pavon foram 12 milhões de dólares investidos. Nós estamos falando aí de, cara, deixa eu pegar aqui, eu peguei a cotação do dólar para não errar, 70 milhões, vamos arredondar aqui, 70 milhões de reais. Então, basicamente, o Grêmio está dizendo, primeiro, eu tive que pegar muito empréstimo bancário para começar pagando contas de um time que estava saindo da Série B. O ano de 2023, eles tiveram que reinvestir para fazer um bom time e automaticamente também não fecharam caixa porque muitas cotas já tinham sido adiantadas, tipo a da TV Globo. Isso, obviamente, o Grêmio precisou recorrer de novo para empréstimo bancário. Não tinha grandes jogadores para vender, como o outrora já teve na gestão do presidente Romildo. Por mérito do presidente Romildo, todos os Cebolinhas, PPs da vida e tal, Wallaces, mérito do presidente, mas agora não tem, essa fonte meio que deu uma secada. E que o Grêmio disse, olha, eu tinha que remontar um time, eu tinha um time de Série B e a única maneira de remontar o time era contratando. E só em 3 jogadores, Cristaldo, Carbacho e Pavon, o Grêmio pagou 70 milhões de reais. Porque tinha que contratar esse time. Então isso elevou o endividamento. Mas eu não posso esconder para vocês. A dívida gremista começou em 241 milhões em 2021, quando ainda estava na Série A. Era uma dívida perfeitamente controlada, principalmente por essa questão dos impostos que eu falei. Pulou, deu um salto para 22 e ela botou, escalonou assim em 2023, quando chegou a 441 milhões de reais. O Grêmio hoje voltou a ter uma dívida importante. Ah, mas JB não é nem perto do Inter. Bom, se você quer grenalizar, beleza, grenalize. O Inter está numa situação muito pior. O Inter estava com 600 milhões até final de 22, agora em final de 23 tem 650 milhões. O Inter aumentou grotescamente a sua dívida, isso vendendo 20% dos direitos de TV por 50 anos. Mas aí é aquela história, não vai adiantar, o banco não vai dizer, não vai adiantar, o presidente quer chegar lá na sede do banco e dizer assim, o Inter tá mais endividado que eu. Ele vai dizer, beleza, tudo bem, agora pago o que tu tá me devendo aqui. Então, essa comparação não vai ajudar na situação. Mas eu preciso te mostrar que isso está acontecendo e a tática do Grêmio é, bom, eu me endividei, para quem não se endivida não fica rico, né? Eu me endividei para fazer um grande time, para fazer a roda girar, para formar jogadores, ganhar dinheiro com jogos e resultados e aos poucos ir pagando essa dívida que eu criei. É a estratégia do clube. E aí, o que tu acha dessa história toda? Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.